Olá, povo lindo de Deus. Eu quero agradecer a todos que têm participado dessas aulinhas, que têm assistido os meus vídeos. Queria convidar vocês a estarem lá no YouTube, a apertar o joinha, curtindo, né? Os vídeos, mostrando assim para o YouTube que vocês gostaram, que o vídeo está sendo relevante para vocês. E nós temos tratado aqui de temas, temos nos ficado sempre nesse tema sobre a graça de Deus. Nós queremos gastar esse tema com vocês. E tem vários subtemas que envolvem a graça de Deus, que vale a pena ser estudado, e que existe também muita divergência entre as igrejas sobre vários temas, sobre várias doutrinas, sobre várias formas de se ensinar essa doutrina. E um desses temas em que algumas igrejas divergem muito é sobre o aceitar Jesus ou não. Eu aceito Jesus como meu Salvador ou é Ele que me escolhe? E algumas igrejas afirmam e reafirmam que a escolha é do homem, o livre-arbítrio. Outras exaltam a soberania de Deus em relação à salvação. Eu sou dessa linha de que o homem não tem livre-arbítrio nenhum em relação à salvação. E um versículo que é muito usado, que eu vou, entre outros que são usados, é Romanos 10, no versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então mostra que basta o homem confessar isso que ele será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E eu quero analisar com vocês ainda em Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isso não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então, vejam bem, um versículo que eu li para vocês está em Romanos 10, é o que se defende. Eu vi uma pregadora, uma youtuber, usando esse versículo de Romanos 10, 9, para defender que nós é que aceitamos Jesus. E agora eu leio para vocês no capítulo 9. Ela leu o capítulo 10, eu leio o capítulo 9, que diz que isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então a Bíblia está se contradizendo. Por que tem versículo que nos deixa entender que é o homem que resolve, é o homem que decide, e em outro versículo já diz que é Deus? Queridos, nós temos que aprender a respeitar o contexto bíblico. Olha, a carta de Paulo aos Romanos, ele está falando ali sobre a eleição de Deus com aquele povo de Israel, que foi o povo escolhido para ser, então, para trazer o Messias, né? Para o Messias vir através daquele povo ao mundo. Para aquele povo, Deus deu os mandamentos, Deus deu as ordenanças, Deus deu todos os oráculos, mas eles não entenderam. Então, do versículo 9 ao versículo 11 de Romanos, está tratando de um povo. Não está falando de nós. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como está dizendo ali. Paulo está se referindo aos judeus que haviam rejeitado o Messias, que não tinham entendido nada das profecias, que tinham matado todos os profetas e que o juízo sobre esse povo estava se aproximando. Ia acontecer no ano 70. Então, quando Paulo fala ali de salvação para os judeus, não está falando de vida eterna.
mas está falando de salvação nesse juízo de Deus que veio sobre aquele povo no ano 70. Nós precisamos estudar a Bíblia com calma, contexto. Não podemos isolar textos de jeito nenhum. Como que um texto do capítulo 10 diz uma coisa, do 9 vai dizer outra. Então, nós precisamos colocar que do 9 a 11 desses capítulos, todos esses capítulos, tratam de um mesmo assunto. Deus, ele escolhe quem ele quer para usar de misericórdia. E ele, então, não é que ele rejeitou Israel, não é que ele rejeitou, mas foi preciso que ele agisse, mandasse um juízo sobre Israel, para que o povo de Israel, então, para que o evangelho, então, chegasse até os gentios. Ali está tratando dos judeus. Então, eu quero que vocês leiam olhando os textos. Vamos raciocinar sobre esse conceito que as igrejas evangélicas defendem. Conceito de que o homem tem o livre-arbítrio de aceitar Jesus como seu Salvador ou não. A frase em si, aceitar Jesus, não é o grande problema. O grande problema está no conceito que envolve essa doutrina. Veja bem, esse conceito é uma altivez humana contra a soberania de Deus. O verdadeiro evangelho não contém esse conceito. Deus nos escolhe. Deus nos escolheu. O texto lido fala que a eleição de Deus não depende do que quer e nem do que corre, isso é, não depende da vontade do homem nem do esforço do homem, mas sim da misericórdia de Deus. Essa misericórdia fez com que Deus se manifestasse antes mesmo da fundação do mundo. Tem vários textos que falam sobre isso. A minha aula é curtinha, eu uso poucos minutos. Por isso eu estou ficando sempre sobre a graça de Deus, porque a aula é bem curtinha. Eu não tenho vocês de forma presencial para a gente debater o assunto. Vocês ficam com a minha aulinha apenas. Vocês vejam bem, a minha experiência de salvação foi uma experiência de escolha. Eu nunca me lembro de um dia ter me levantado na igreja, ter levantado a mão e ter dito, eu quero aceitar Jesus. Meus pais moravam na Serra do Piloto, longe de tudo e de todos. Eu sou a terceira filha. Meus pais já tinham tido 2 filhos, os quais eles haviam batizado. Ainda neném, eles criam no batismo infantil. E meus pais eram católicos, mas por tradição, né? E minha mãe estava com 7 meses de gravidez quando Deus se revelou para os meus pais. Lá naquela Serra do Piloto, sem conhecer ninguém. Deus se revelou para o meu pai, lógico que sempre manda uma leitura bíblica, alguém para falar. Deus usa seus servos para falar das maravilhas dele. Então, Deus se revelou aos meus pais. E quando se revelou aos meus pais, eles estavam com 7 meses de gravidez, já estavam com o batismo tratado para mim, com padrinhos, que era minha avó, né? Então, minha mãe foi comunicar à minha avó que não ia me batizar mais, porque ela havia entendido que o batismo não era infantil. E então, minha avó disse, tá bom, eu aceito não ser mais a madrinha. Mas se for menina, naquele tempo, vocês sabem que não faziam ultrassonografia como hoje. Se for menina, eu quero que continue com o nome que eu escolhi, o nome da Virgem Maria, por isso que eu me chamo Maria, né? Sou charada da Virgem Maria. E eu nasci já, como a gente fala, em berço evangélico. Mas eu não me lembro de ter precisado levantar a mão, dizer que aceitei Jesus, como muita gente diz. Eu nasci, meus pais já eram crentes, mas um dia eu aceitei Jesus. Não, Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Ela estava com 7 meses de gestação, mas Deus já havia me escolhido antes da fundação do mundo. Então eu cresci no contexto de igreja, todos os ministérios que fazem parte de uma eclesiologia evangélica, numa igreja batista, eu já desenvolvi na igreja, fui líder de todos os ministérios
de uma igreja, até cheguei a pastorear por um ano uma igreja, a Igreja Batista aqui em Conceição de Jacareí. Quando o pastor Licínio Taylor faleceu, eu era educadora cristã nessa igreja, e quando ele faleceu, eu fiquei à frente da igreja, como presidente da igreja, pastoreei e chamava pastores para me ajudar no batismo, na ceia, né? Eu tinha uma cabeça diferente, seguia o que a denominação ensinava. Então, eu preparava, teve uma vez que eu preparei a classe de 12 batizandos e chamei um pastor para fazer o batismo, para realizar o batismo. Por que eu não batizei? Por que tem que ser um pastor? O tempo do sacerdócio já passou. Então, são essas coisas que as igrejas ensinam e que nós vamos amadurecendo biblicamente e vamos realizando, mudando o pensamento, isso não tem problema nenhum. Mas, na época, eu fiz o que era para ser feito, né? Então, eu tenho falado para vocês que pastor não é título, pastor é dom. Durante um ano, eu fui pastora de uma igreja. Hoje, eu tenho o título de pastora, sou formada, consagrada, tenho minha ata registrada em cartório, posso abrir igreja, eu tenho todo amparo para isso, mas hoje eu não sou pastora porque eu não pastorei uma igreja. Então, hoje eu não estou usando, não vou usar esse título de jeito nenhum. Não é porque eu fui consagrada um dia, eu fui formada, que eu vou usar o título de pastora Maria Pacheco. Esse dom, o dia que Deus me der me colocar à frente de um rebanho para liderar, para pastorear, eu posso ser chamada de pastora porque estou pastoreando um rebanho. Mas na época eu fui pastora. Hoje eu sou pastora de direito, mas não sou de fato. Então são coisas que os evangélicos vão usando de forma errada para se vangloriar, com altivez. E isso, em respeito a aceitar Jesus, é a mesma coisa. Eu o aceito, Jesus. Não, nós não escolhemos nada em se tratando de obra de salvação. Nós não escolhemos nada. É Deus quem nos escolhe. Ah, irmão, mas eu fui à igreja e ali a pregação da irmã fulana de tal, do irmão fulana de tal, foi com aquela pregação que eu me converti. Não, não. Deus já se revelou a você que você é um escolhido já quando você sentiu o desejo de ir lá, naquela reunião. Lógico, Deus se revelou a você ali, mas você já era dele. Não foi a pregação de ninguém que te ganhou para Cristo. Pregação de ninguém ganha almas para Cristo. Eu não ganho almas para Cristo. Quem ganha é ele. É obra do Espírito Santo de Deus. É iniciativa do Altíssimo. Esse conceito de que eu ganho almas, eu vou pregar, vou fazer apelo, como tantas igrejas fazem, e se alguém aceita Jesus, eu fico feliz. Hoje, na minha mensagem, tantas almas. Gente, orgulho humano. Orgulho humano. Nada disso é bíblico. Nada disso é bíblico. E quando não há nenhuma alma, né? Como eles falam, nenhuma alma se converteu, a gente fica triste. Porque na nossa pregação ninguém se converteu. Olha, queridos, isso chega a ser maligno, porque isso rouba a glória de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, é soberania de Deus em se tratando de salvação. No livro histórico de Atos, no capítulo 13, versículo 48, diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram, veja, presta atenção, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos creram? Não. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Qualquer gentio creu? O texto não diz isso. Em Atos 16, vai contar a conversão de Lídia, né? Aquela vendedora de púrpura. Púrpura era um líquido que era extraído da ostra e dava uma cor lilás. Os reis usavam muito essa roupa. E era um preparo muito caro. Ela dava uma cor lilás na roupa. E Lídia é chamada ali na Bíblia vendedora de púrpura, porque ela lidava com esse tipo de
de extrato que era extraído, né, das ostras, e fazia então essa cor, dava essa cor nos vestidos. Então, falando de Lídia, diz que Paulo então se dirigiu, né, para onde elas estavam, e diz que ela era temente a Deus, estava em oração, porque os judeus tinham hora marcada para orar e lugar marcado para orar. Os crentes no Senhor Jesus Cristo não tem que ter hora marcada e nem lugar marcado para orar. Ele tem que ser um ser orante. Por onde ele anda, o que ele estiver fazendo, ele tem que estar orando sem cessar. Não indo lá, naquele lugar, naquela hora marcada, como os judeus faziam. Na terceira hora, na sexta hora, na nona hora. Isso é coisa de judeu. Cristo cravou toda a lei na cruz do Calvário. Então, voltando a Lídia, ela estava orando ali porque ela seguia, ela era temente ao Deus dos judeus. Apesar dela ser uma gentia, estava ali na cidade de Filipo, mas ela era temente ao Deus dos judeus, ela era uma prosélita, tinha aceito, né, o Deus dos judeus. Mas o texto diz que Deus lhe abriu o entendimento, quer dizer, lhe abriu o coração para que ela entendesse a mensagem salvadora que Paulo trazia. O Espírito Santo escolheu Lídia. No versículo 26 do capítulo 10 do livro histórico também de João, diz assim, ó: vós credes, porque são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Já são dele, tá vendo? E eu as conheço. O Senhor Jesus já conhece as suas ovelhas. Por isso que elas ouvem a voz dele. E elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer, nunca perderão a salvação. E ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, quando é a escolha do soberano, quando é o soberano que escolhe, ninguém arrebata da mão dele, porque é a escolha dele. Agora, se é a escolha do homem, aí pode voltar atrás a hora que quiser. É algo do homem, não é algo do Altíssimo, do Todo-Soberano. Então, quem vai ouvir e aceitar? As que já são dele. Os que já são escolhidos vão ouvir e vão aceitar. Amado, nós fomos eleitos pela graça de Deus. Nós somos de Deus. Vivamos nessa graça, meu querido irmão. Esqueçamos esse negócio de que você precisa aceitar Jesus. Vamos sempre pedir ao Senhor que nos dê discernimento para que, ao pregar a palavra dele e alguém se manifeste dizendo eu quero esse Jesus, vamos pensar, eu não tenho participação nisso. Foi Deus quem o escolheu. Vivamos na graça, meu irmão. Graça sobre graça. Que Deus abençoe você.